Paulinho, boa pessoa. Rádio Emoção. Paulinho, boa pessoa. A verdade de cada um. Tudo pronto, tudo preparado para essa história da meia-noite. É de arrepiar. É mais uma história de arrepiar. Antes de começar, eu queria muito agradecer esse pessoal carinhoso que entra para ser membro do nosso canal e que ajuda tanto o canal a prosperar, a crescer, a se fortalecer. Pessoal do Music Fest Tube virou assinante. É assim que a turma se identifica. Deve ser um canal aqui do YouTube que resolveu dar essa força pra gente. Muito obrigado, Music Fest Tube, ou Tube, como queiram. Obrigado pelo carinho. Virou assinante 0 dias, como diz o YouTube. É premium. Deixa eu ver aqui o representante do Music Fest Tube. Muito obrigado, viu? Obrigado pelo carinho de vocês. A Daiane Siqueira. A Daiane voltou a ser assinante. Olha que bacana, que carinho, né? 0 dias. Ô Daiane, obrigado, meu amor. Obrigado por você continuar sendo a nossa assinante. A Marli Solange virou assinante faz um dia. A Luciana Egídio, Alice Isidoro, Verônica Fogaça, segue com a Estrela Dalva Silva e por aí vai. Queria pedir a você que entra no nosso canal que não deixe de se inscrever, tão importante, fortalece tanto o canal. Se você gosta e nos apoia, por favor, se inscreva. Representa uma força muito grande para o canal, em termos de divulgação, inclusive. E se você der o teu joinha curtindo, fortalece ainda mais. Aí o YouTube propaga o canal, cartas e mais cartas chegam. Como chegou essa carta de hoje? A carta de hoje, que me foi escrita por ela, a Jaine Melo. E ela vai contar a história dos tios, o Bernardo e a Márcia. Ô Jaine, vou começar agora a história que você me escreveu. Paulinho corria anos 70. Para ser mais precisa e exata, era o ano de 1976. Meus tios amados e queridos, tio Bernardo e a tia Márcia, nunca mais vão esquecer dessa época, porque fatos marcantes aconteceu na vida deles. Meu tio tinha uma caminhoneta que a gente chamava de picape. Você ouviu falar já da caminhonete Ford F100? Era uma Ford F100. E ele chegou naquela nova casa, eu estou dizendo porque eles tinham adquirido naquela, mas a casa já era usada. Era nova no sentido de eles terem comprado a casa, mas já era usada a casa. Titio chegou lá com aquela Ford F100, a caminhonete, carregada de coisas para reforma da casa. Sabe como é que eles chamavam a reforma da casa neste momento? Limpeza da casa. Não é a limpeza que eu estou falando de lavar o chão. Isso é outra coisa, isso é a faxina da casa. A limpeza nessa época era a pintura. E meu tio chegou com aquela carroceria da F100 carregada de latas de tintas, de pincéis, de ferramenta
para ir arrumando a casa que eles haviam acabado de comprar há meses. Depois de um ano morando no campo, num sítio, na roça, era chegada a merecidas férias e com ela a oportunidade de dar um trato na casa nova que eles tinham comprado. Minha tia, carinhosa, amorosa, e tia Márcia. A tia Márcia já estava com a famosa roupa de guerra e pronta para colocar a mão na massa. Ela não tinha medo não, ela ajudava o meu tio. Ela não era só boa em fazer, ela fazia umas bolachinhas de nata que, meu Deus do céu, olha que outras pessoas já tentaram fazer aquela bolachinha de nata, mas igual a tia Márcia ninguém fazia. O pão caseiro dela então, Paulinho, aquilo crescia que desmanchava na boca. Mas eu tô falando dessas qualidades culinárias que a tia Márcia possuía, para falar que ela não tinha medo de nada. Ô, mulher trabalhadora, ou como a gente fala no interior, trabalhadeira. Eita, mulher trabalhadeira era aquela tia Márcia. Então ela queria colocar a mão na massa, ajudando o meu tio Bernardo nos seus afazeres na reforma da casa. E ali começou. Ela não deixava café com biscoito e bolo de laranja, ela já deixou tudo prontinho. Ela não deixava nada para depois, é isso que eu queria dizer. Então estava tudo prontinho. Cafezinho, biscoito, bolo de laranja. E o trabalho que começou. A casa em questão, que eles tinham comprado, ficava numa região montanhosa, no sul brasileiro. E com muitas árvores assim ao redor, aquele rio que passava num vale, e era uma região fria, sabe? Você imagina, sul do Brasil, região montanhosa, fazia bastante frio, aquelas árvores todas ao redor, mata, né? O casal tinha lareira na casa. A casa que eles tinham comprado tinha lareira. Então a lareira foi acendida pelo tio. O tio não era bobo, não. O tio Bernardo acendeu a lareira. E foi, com aquela lareira quentinha, ele foi reformando a casa. Já no meio da tarde, as paredes já estavam todas lixadas. E um dos quartos, inclusive, estavam inativos do andar de cima. Ele queria repintar com uma cor mais viva para dar vida ao local, porque aquele quarto estava inativo e meio que acinzentado. O tio pensou que era pintar, mas com uma cor mais viva, quero dar mais vida para esse local. E quem sabe aqui eu vou montar o meu escritório na parte de cima da casa. Em um canto do cômodo, meu tio sentiu uma leve, fria brisa passar por ele. Ai, que arrepio! Ai, uxi, uxi, que frio! Parece que aquilo veio do chão, sabe? A impressão que ele teve, o tio Bernardo, foi que aquilo passou por baixo da porta. Ui, que frio! Nossa, que arrepiada! Ele até se agachou, ficou curioso, se agachou e apalpou a parede, e ao dar umas batidinhas com... Sabe quando a pessoa com a mão fechada bate assim na parede? Ele percebeu esse som oco. Ele constatou que podia haver um outro cômodo por trás da parede. Será? E a tia Márcia: amor, ô amor,
ele batendo. Por que você tá batendo na parede? Amor? Por que você tá batendo? Por que você tá batendo na parede? Ela correu até lá e viu ele agachado no chão. Ele tava batendo e agachado. Batendo na parede, agachado no chão. Ela segurou até para não rir, porque ela levou aquele susto. Aí meu tio falou para ela: Márcia, vem cá. Olha que estranho. A minha tia também, a tia Márcia também se agachou. Escuta, ó. Tá oca a parede. Ela chega mesmo à conclusão dele. Aquilo era um barulho oco. Mas Bernardo, como é que a gente não sabia disso antes? Ué, talvez porque durante o ano inteiro nós não tivemos interesse de vir aqui, né, para conhecer direitinho a casa e especialmente investigar esse cômodo. Após algum tempo, ele já tinha aberto um acesso ao novo e misterioso cômodo. Só que este novo cômodo da casa cheirava mofo. E para a surpresa do casal, lá dentro havia uma mesa rústica de madeira maciça e um pequeno armário. Isso estava escondido com aquela parede, vamos chamar de falsa. Eles entraram com cuidado, com cautela, porém o local parecia bem estruturado, assim como o restante da casa. O cheiro de mofo certamente era pelo fato de não haver nenhuma janela. A mesa no centro lembrava um altar. E eles perceberam uma mancha escura que está parecendo... Isso é sangue? Sangue assim velho, uma mancha escura. Mas é sangue? O que você acha? Nessa hora, tanto o tio Bernardo quanto a tia Márcia sentiram uma aversão. A tia Márcia sentiu um enjoo. O tio Bernardo seguiu firme, sentindo também náusea. E com cuidado, ele foi tirando tufos de teias de aranha que tinham por todo lado. E ele abriu aquele armário. Sabe quando a porta que você vai abrir assim, ela faz aquele barulho, ela dá aquela rangida. Ele abriu o armário e lá dentro o cheiro de mofo estava mais forte. Aí ele abriu a outra porta do armário. O rangido da porta fez com que o casal tivesse calafrios. Dentro do móvel do armário, 2 livros. Um dos livros com alguns nomes e datas de nascimento e de morte, como se fosse uma lista de obituário, com datas entre 1700 a 1900. Havia algumas dezenas de nomes. E o segundo livro continha informações e gravuras de rituais malignos. Aquela descoberta deixou o tio Bernardo e a tia Márcia. O casal ficou abalado. Então, deixa isso aqui. Deixar esse livro aqui. Deixar aqui, né? Deixar esse livro aqui. Eles deixaram os livros no armário e saíram do local. Ficaram por algum tempo sem tocar no assunto.
A tarde foi caindo. Minha tia, que era muito prendada, conforme eu falei, já tinha adiantado coisa do jantar. Faltava esquentar alguma coisa, fritar uma outra. Jantaram. Após o jantar, já no quarto da casa, meu tio Bernardo, ele tentou falar algo sobre a descoberta feita naquela tarde, naquele fim de tarde. Entretanto, a tia Márcia reluta. Ela está realmente abalada com o que descobriram. Ai, amor, é melhor você não tocar nesse assunto agora, tá? Eu prefiro... Não, pula essa parte. Pula. Eu não tô assim preparada para falar, não, tô com medo. Tô com medo, para ser sincera, eu tô com medo. Durante a noite, o tio, ele acorda com um barulho estranho, como se ratos estivessem roendo as paredes da casa. Vestiu o seu hobby. Meu tio era corajoso, mas pegou uma garrucha que ele levava com ele e foi ver do que se tratava. Seguindo o ruído, chegou ao novo e sinistro cômodo. Era como se o barulho saísse daquele armário. Tão lentamente ele se aproximou novamente daquele armário. O novo local da casa não tinha luz, não tinha iluminação, e recebia apenas um pouco da claridade da luz do quarto principal, e as sombras tornavam aquele lugar muito sinistro. Mas já lá dentro do pequeno cômodo, o ruído cessou, parou. Mas aí, no lugar do ruído veio um cheiro, mas desta vez não de mofo, mas um cheiro podre que tomou conta do lugar. Lá dentro daquele cômodo parecia fazer um frio, 0 graus, sei lá. Era mais frio, muito mais frio que qualquer lugar da casa. Ele ia dando um passo para trás, o meu tio, ele ia dando um passo para trás, quando o armário se moveu sozinho. E como que se o armário tremesse, a ponto das portas do armário se moverem também, rangendo alto. As portas, elas tremiam e rangiam. E assustado, o meu tio, ele quase que ele caiu, mas ele conseguiu, sabe, apressar, e ele saiu em disparada. Ele foi direto ao banheiro lavar o rosto. Estava certo de que se tratava de uma alucinação. Não era possível, estou estressado, não é possível. Lavou o rosto. Só que a mulher, a tia Márcia, ele sabia que ela estava com medo, ele não queria assustá-la, sabe? Ele deu um tempo no banheiro, voltou com cuidado para não acordar a tia Márcia. Mas ele não conseguiu mais pregar os olhos naquela noite. Ele não conseguiu dormir mais. No dia seguinte, o meu tio Bernardo, ele estava decidido a dar fim naqueles móveis e lacrar novamente aquele cômodo, aquele local. Ele sentia que algo ruim saía dali. Pegou suas ferramentas, marreta, martelo, picareta, e começou a destruir tudo. Começou a destruir tudo. Só conseguiria retirar aqueles móveis rústicos se fosse aos pedaços, porque estava tudo tão preso ali, encaixado, tinha que quebrar tudo. Ele entrou sozinho no quarto, enquanto que a tia Márcia ainda pintava a sala, mas no andar de baixo. Ele entrou empunhando a marreta, se aproximou do armário, porém algo aconteceu.
uma das portas do armário se abriu bruscamente e, além de ter rangido, bateu com força do lado oposto. E várias vozes gemendo: ai, 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 ecoaram pelo quarto. Tio Bernardo pulou para trás. Agora sim, ele tropeçou e caiu mesmo. Caiu sentado, horrorizado. O horror estampado em seu rosto. E ao mesmo tempo que a porta principal do quarto bateu, trancando-o com seu terror. A porta bateu e ele estava lá dentro. Meu tio se desesperou. Dentro, ele ficou preso. A porta bateu. E ele começou a bater com os pés, com as mãos. E ele começou a bater. E a todos os pulmões, ele gritou: Márcia! 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 Só que ela não respondia. Era como que se a minha tia Márcia não estivesse no local, que ela estivesse noutra dimensão e ele isolado do mundo. Finalmente, ele conseguiu pegar a picareta e com a picareta ele conseguiu destruir a porta. Aquela porta que havia sido lacrada, trancada de um jeito que ele não conseguia abrir. Aí ele foi batendo a picareta na porta. Só que, quando ele deu uns 3 golpes de picareta na porta, ela se abriu sozinha. A porta se abriu, como se ninguém tivesse fechado. Ele correu descendo as escadas de 3 em 3 degraus. Tropeçou ao chegar no andar de baixo, deixando a tia Márcia apavorada. Que foi, amor? Você quer me matar do coração? Que foi? Bernardo, você tá sem cor. Bernardo, o que foi? O que aconteceu? Por que você tá assim, amor? Meu tio não conseguia falar. Ele até que se esforçou para falar, mas ele não conseguiu. Naquela mesma tarde, o casal, tio Bernardo e tia Márcia, ainda abalados, sem saber do que se tratava e nem como resolver, receberam uma visita inesperada. As batidas da porta eram incessantes, quase que desesperadoras. Foi a tia Márcia que atendeu a porta. Oi, senhora. Pois não. Era uma senhora idosa, cabelos esvoaçantes e brancos, um lenço no pescoço, uma blusa de lã, sobre um vestido típico de uma senhora idosa. No rosto daquela senhora idosa, a aflição de quem tinha visto algo sobrenatural. A minha tia também está assustada. Oi, senhora, pois não? No que eu posso ajudar a senhora? A minha tia, a Márcia, atendeu como se fosse uma andarilha, alguém pedindo comida, abrigo. Afinal, o casal jamais tinha visto aquela mulher por ali. Vocês precisam fazer o ritual para cessar o mal? Não entendi o que a senhora está falando. Vocês
precisam fazer o ritual para cessar o mal. Aquelas palavras assustaram a tia Márcia, quer dizer, mais do que ela já estava assustada. Vocês libertaram o mal e agora o mal quer vingança contra todos nós. Mas do que a senhora está falando, minha senhora? O meu tio Bernardo escutou a conversa e ele surgiu na porta pedindo explicações à velha senhora. O que a senhora está falando para minha mulher? A tia Márcia, por uma questão de educação, convidou a idosa a entrar. Entra, tá frio, quer uma xícara de chá? A minha tia queria entender. A mulher não agradeceu, mas entrou. O que a senhora está querendo falar? Séculos atrás, nessa região, houve uma infestação de bruxas, de magia negra. Os cristãos e missionários criaram a Ordem da Justiça Divina para dar um fim àquelas insanidades. Eram sacrificados animais e sacrificaram até pessoas, crianças, tudo em nome do Satanás. A ordem perseguiu cada um dos adoradores do demônio durante muitos anos. Eles eram capturados e suas almas oferecidas e entregues a quem lhes pertencia. E quando mortos eram enviados direto a Lúcifer. E como é que a senhora sabe disso tudo? Perguntou o meu tio. O que a nossa casa tem a ver com isso? Perguntou o meu tio. Bem, eu sou a última descendente dos fundadores da ordem e essa casa foi o local dos sacrifícios. Meu tio estava horrorizado com a tia Márcia, que tinham acabado de escutar aquilo daquela mulher. Ontem eu tive uma revelação de que os portões do inferno foram abertos por vocês. Isso precisa parar, senão... Ela parou e olhou para o meu tio e para minha tia. Senão o que, senhora? Senão nós morreremos. Todas as almas dos mortos estão naquele quarto que o Senhor abriu. Nessa hora, a minha tia conseguiu alcançar a bolsa e dentro da bolsa da tia Márcia ela levava consigo a Bíblia Sagrada. Minha tia alcançou a Bíblia sem a mulher ver. Ela abriu o zíper da bolsa. Abriu o zíper. Pegou a Bíblia e abriu aleatoriamente. Quando ela abriu, ela mostrou para a mulher, que deu um grito e desapareceu da frente deles. De onde estavam tio Bernardo e a tia Márcia, ela pegou apenas a bolsa dela. Meu tio deixou o restante dele lá. Foram para a caminhoneta Ford F100 que estava com a chave na ignição, à sorte.
saíram de lá para nunca mais voltar. O negócio não foi desmanchado mais, o pagamento já havia sido feito, a compra já era um pouco antiga. Eles que demoraram para ir para o local. Mas imediatamente, meu tio colocou tudo à venda por menos da metade do que ele pagou. E alertou o comprador: olha, derruba tudo. Se possível, até coloque fogo em tudo. Meu tio contou a história para eles. Dizem que o novo comprador ateou fogo em tudo. Depois levou pessoas especiais que entendem disso, espíritas, para que afastassem todo o mal daquelas terras. O tio, meu tio querido Bernardo e a tia Márcia, são católicos e pediram que missas fossem celebradas em sufrágio às almas que possivelmente estivessem naquele quarto. Nunca mais foram perturbados com isso. Mas essa história eles contam nos detalhes. Durante anos e anos a fio, isso desde 1976 até os dias atuais. Na época, meu tio tinha os seus 30, a minha tia tinha os seus 26, mas eles não me esqueceram de nenhum detalhe. Bom, não dá para esquecer. Não dá para esquecer. Eu até não vou declinar o nome da cidade e do local, por uma questão de respeito, porque depois disso tudo, creio que haja alguém morando por lá. Mas essa era a história que eu tinha para lhe contar. Espero que vocês tenham gostado e que se manifestem através das opiniões aqui nesse canal. Chama de amigo, Paulinho, boa pessoa.